apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor Jesus, reconhecemos que Teu é o reino, o poder e a honra e a glória para todo sempre. Ó Cristo ressuscitado, que habita em nós e também está nos céus por ser onipresente. Na manifestação do Teu Espírito Santo habita em nós e é exaltado e glorificado. Que a Tua palavra seja revelada a quantas ovelhas estão me assistindo agora, incontáveis filhos de Deus, através da internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo nosso site. Manifesta a Tua glória, Senhor, e faça coisas grandes, pois Tu és um Deus grande. Tu és poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Revela a Tua palavra e faça, Senhor, que ela não volte para o Senhor vazia. É a minha oração, que eu peço e rogo a Ti, em nome de Jesus. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há. Não há outro igual a Ti. Aplaude e diga: digno és de glória, Pai. Glória a Deus. Graça e paz, igreja em Santo André, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Cada ovelha que está aqui em Santo André, graça e paz a você que me assiste agora pela internet, pelos vários grupos de WhatsApp que já existem espalhados pelo Brasil. Graça e paz aos pastores, bispos, apóstolos, pastoras, homens de Deus. E uma saudação especial ao meu amigo apóstolo Leonel Sanches, lá na Colômbia, Cali, Colômbia. Graça e paz, anjos em seu favor e em favor de toda a igreja que está congregada em graça debaixo do seu apostolado. Glória a Deus pela sua vida, apóstolo Leonel Sanches, Colômbia. Glória a Deus por todos vocês. Olha, hoje é a última parte, a quinta parte da mensagem, de uma série de mensagens, né? Eu comecei com o texto central, você já pode abrir sua Bíblia, em Efésios 4. O nosso texto central parte de Efésios 4. E essa série de mensagens você encontra em nosso site, graceapostolado.com. Você vai encontrar no nosso site, na página inicial, tem o link, o que é ser apóstolo. Então, nesse link, o que é ser apóstolo, você vai encontrar essas 5 ministrações: o que é ser apóstolo, o que é ser profeta, o que é ser evangelista, o que é ser pastor e o que é ser mestre, tá? No nosso link, o que é ser apóstolo, no nosso site, www.gracaeapostolado.com. Na internet não usa C cedilha, então gracaeapostolado.com. Amém? Hoje é a quinta e última parte, que tem por tema o que é ser mestre. O que é ser mestre? Já expliquei o que é ser apóstolo, já expliquei o que é ser profeta, já expliquei o que é ser evangelista, já expliquei o que é ser pastor, e cada ministério difere do outro, é diferente do outro. O ministério de apóstolo não é igual ao ministério de pastor. O ministério de evangelista não é igual ao ministério de profeta. O ministério de profeta não é igual ao ministério de mestre, ou de apóstolo, ou de pastor. Então, cada ministério é diferente do outro. São 5 ministérios. Veja comigo mais uma vez, em Efésios 4, verso 8, diz que o Senhor deu dons aos homens. Efésios 4:11, eu gosto de reprisar, eu gosto de reprisar e refrisar, para que fique bem claro nas suas mentes e vocês guardem para o resto da vida. Efésios 4:8, por exemplo, subindo ao alto, deu dons aos homens. E Efésios 4:11 fala quais são os dons, né? Efésios 4:11, ele mesmo, ele quem? Verso 8, o que subiu ao alto, que é Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, já expliquei sobre isso, outros para profetas, foi a segunda parte,
outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Uma outra versão diz mestres. Então, contanto que você saiba que doutor é um mestre, ou no plural, doutores são mestres, tudo bem. Você só precisa entender que esse doutor aqui não é doutor médico, tá? Doutor, DR, quer dizer, mestre. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que é ser mestre? O que é ser mestre? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, por favor. Vamos começar aqui vendo o que a Bíblia diz sobre o mestre. O que é ser mestre? Na concepção mais básica, mestre é quem ensina, né? O mais básico, o mestre é alguém que ensina, um professor, né? Um mestre. Só que o mestre da Bíblia é diferente de um mero professor. É diferente de um mero ou um normal ou humano e terreno mestre. Por exemplo, o mestre da Bíblia, ele não tem nada a ver com o professor de escola dominical, que também ensina a Bíblia, tá? Então, um professor de escola dominical nem sempre ele é um mestre. Ele pode ensinar, mas nem sempre ele é um mestre. Por quê? Porque nessas 5 unções, ou nesses 5 ministérios, para cada ministério, eu já venho falando isso desde a primeira parte, para cada ministério necessita uma unção. Então, e é isso que difere um ministério do outro. Uma é a unção de apóstolo, outra é a unção de profeta, outra é a unção de evangelista, outra é a unção de pastor e outra é a unção de mestre. Logo, a definição bíblica de mestre não é a mesma de uma mera pessoa que apenas ensina. A definição bíblica de mestre é assim: um mestre é alguém que foi capacitado e ungido pelo Espírito Santo para ensinar. Quem entendeu? É diferente. Então, o mestre de Efésios 4:11, eu gosto de deixar bem claro, o mestre de Efésios 4:11 não tem nada a ver com o professor de escola dominical. E às vezes até professor de teologia. Por quê? É possível que um ser humano, através de estudo e conhecimento, se torne professor, né? Adquira um curso, faça uma faculdade e é aprovado na faculdade e se transforme em professor. Entre parênteses, mestre. É possível, mas é preciso vocês entenderem, isso tem que ficar bem claro, que o mestre que meramente ensina a palavra de Deus, nem sempre é o mestre de Efésios 4:11. Porque o mestre de Efésios 4:11, ele é um ministério. Ou seja, uma pessoa, um crente, quando eu digo pessoa, não é ímpio. Um crente, um cristão, uma ovelha que recebeu de Deus a unção para ensinar. Estão me entendendo? Isso é notório. Você vai, na sua vida, no seu dia a dia, quando você vê alguém ensinando a Bíblia, você vai perceber se tem a unção para ensinar ou não. Está me entendendo? Vocês já devem ter visto isso com 30 anos, com 40, com 50. Você já deve ter visto, você já foi em outras igrejas, você já ouviu vários pregadores. Você já deve ter percebido quem tem a unção e quem não tem. Apóstolo é uma unção espiritual que há sobre a pessoa. Profeta é uma unção ministerial que está sobre um crente. Evangelista não é apenas aquela pessoa que evangeliza. Evangelista é um crente que tem uma unção específica só para isso. Ele é ungido pelo Espírito Santo para isso. Pastor não é só aquele que cuida de rebanho ou que está na frente de uma igreja. Pastor é um homem ou uma mulher que tem a unção para pastorear. Ele não aprende numa faculdade a ser pastor. Pastor é uma unção. Apóstolo é uma unção. Profeta é uma unção. Evangelista é uma unção. Mestre é uma unção. Não basta apenas pegar a Bíblia e começar a ensinar a Bíblia. É preciso ter a unção. Não que não pode ensinar ou que não possa ensinar, mas aquele que tem a unção, ele será diferenciado. Você vai perceber que
quando ele ensina, você vai perceber que ele tem uma unção para ensinar. Quem está entendendo? Mateus 23, versículo 8. Vamos ver isso na Bíblia, começando aqui a ministração. O tema de hoje, o que é ser mestre? Mateus 23, quem já achou? Amém? Mateus 23, verso 8. Agora, eu vou até entrar aqui numa mensagem que caberia naquela textos mal interpretados. Lembra de texto mal interpretado? Então, o que eu vou ler aqui até caberia naquela mensagem. Porque muitos evangélicos interpretam erroneamente esse texto que eu vou ler. Eu já ouvi muito isso aqui. Você quer ver? Mateus 23, verso 8. Jesus disse: vós, aliás, antes de eu ler, isso aqui é hermenêutica, interpretação, antes de eu ler. Vale lembrar a vocês que eu estou lendo um livro antes da cruz, de Jesus de Nazaré, falando com os seus discípulos. Está claro? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Esse aqui não é um ensino para a igreja, porque a igreja não está antes de Cristo, a igreja está depois de Cristo. E eu estou lendo um livro antes de Cristo. Então tem que saber interpretar o que está lendo para que possa entender. Senão você vai pegar esse texto antes de Cristo e vai querer aplicar nos dias de hoje. E aí vai dar confusão. Vamos ler? Mateus 23, 8, Jesus disse: vós quem? Diga, Jesus falando com os seus discípulos, diga isso. Está claro? Então agora eu posso ler para você entender. Mateus 23, 8. Vós, porém, não sereis chamado rabi, que significa mestre, tá? Pois um só é o vosso mestre. Para aí. Olhem para mim. Eu já vi muitos crentes falar, não existe mestre, porque Jesus disse que um só é o mestre. Eu já vi pessoas falar isso. Quem fala isso é uma pessoa que não tem conhecimento pleno, e se não tem o pleno conhecimento, não tem a plena interpretação. Porque se você perceber na sua Bíblia, em Mateus 23, 8, mestre está escrito em maiúsculo. Em outras palavras, Jesus, ele está dizendo o quê? Que um só é o vosso mestre, ou em outras palavras, um só é o vosso Senhor. Por isso Efésios 4, 5, há um só Senhor. Então, se alguém te falar, não existe mestre, como não existe? Na qualidade de Jesus, não. Como não existe apóstolo, na qualidade de Jesus, não. Como não existe mais pastor, na qualidade de Jesus, não. Então, Jesus, eu já falei isso, é pastor em maiúsculo, eu sou um pastor em minúsculo. Jesus é mestre, Mateus 23, 8, em maiúsculo. Por que em maiúsculo? Significa que é o único, tá? Em maiúsculo significa que ele é... Por isso que quando fala o Filho de Deus em maiúsculo, é o... Mas nós não somos filhos de Deus? Em minúsculo. E Jesus, Filho de Deus em maiúsculo. Paulo chama isso de unigênito, primogênito. Está claro ou não está claro? Romanos 8, 29. O primeiro entre muitos irmãos. O primeiro, primogênito. Primogênito. Unigênito, o único. Jesus é o único Filho de Deus em maiúsculo. Pode ver, filho em F maiúsculo, ele é unigênito, o único. Fora Jesus, todos são filhos de Deus em minúsculo. Quem está entendendo? É a diferença do mestre em maiúsculo, Mateus 23, 8, para o mestre em minúsculo, Efésios 4, 11. Quem está entendendo? Então, vamos ler. Mateus 23, 8. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Verso 9. E a ninguém na terra chameis vosso pai. Para aí. Como que não é para chamar pai? Se todos os homens de Deus na Bíblia tinham pai. E até Jesus tinha o pai. Como chamava o nome do pai de Jesus na carne? José. E a mãe de Jesus na carne? Maria. Mas quando ele disse, a ninguém chameis pai... Mateus 23, 9, ele está se referindo a Deus. Será que é verdade o que estou falando? É só ler o verso 9 inteiro. Ó. A ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai. Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Para você, eu já estou entrando em área de interpretação. Por quê? Porque se você for radical e levar o pé da letra, você não vai chamar seu pai de pai. E aí você está errado. Porque Efésios 6 diz o quê?
Honra o seu pai. Você está vendo como tem que ter o pleno conhecimento? Se você for radical, igual os testemunhos de Jeová são, você vai fazer uma confusão na sua mente da Bíblia. Então, mestre em maiúsculo, Mateus 23:8, se refere a Senhor, Jesus. Mestre em minúsculo, homens que foram ungidos por Deus para ensinar a palavra. Tá claro? Pai em minúsculo é o marido da minha mãe. O esposo da minha mãe é meu pai, segundo a carne. Pai em maiúsculo é Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos. Tá claro ou não tá claro? Já entra em interpretação. Nós que estamos no Facebook fala muita besteira, né? Muita gente fala besteira, fazem perguntas aleatoriamente, perguntas loucas, fala um monte de besteira, né? Mas não pode chamar ninguém de pai, que Jesus disse que só tem um pai. Está falando besteira, porque Efésios 6:1 manda honrar o pai, né? Ou quando fala que não existe pastor, está falando besteira, porque Efésios 4:11 fala que Deus deu uns para pastores. Então, a gente que está na internet, na mídia, ouve muita besteira por aí, né? Então, por isso que minhas pregações são muito bem explicadas, para que todos entendam, compreendam e, por favor, não me interpretem mal, né? Mateus 23:9. A ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está onde? Nos céus. Verso 10. Nem sereis chamados mestres. Está vendo, pastor? Não é para chamar ninguém de mestre. Calma, irmão. Ele está falando, a ninguém chameis de mestre na qualidade dele. Porque um só é o nosso mestre, que é Jesus Cristo. Quem está entendendo? Então eu estou entrando na área do quê? De interpretação. E como é que você aprende a interpretar? Digam, lendo todo o texto. Mas se você pegar um pedacinho, vai dar um outro sentido. Olha aqui o verso 10, ó. Verso 10, nem sereis chamados mestres. Verso 9, um pedacinho. A ninguém na terra chameis vosso pai. Aí você encontra o seu pai, nascido, marido da sua mãe, o esposo da sua mãe, você encontra ele e vai chamar ele do quê? Ele é seu pai. Então você não pode pegar um pedacinho. Amém, abençoados? Verso 10 para terminar. Mateus 23:10. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre. Pastor Marcos, amém? Quem que é o nosso mestre? Cristo. Não está escrito? Mas presta atenção, hein? Um só é o nosso mestre em maiúsculo, que é Cristo. Mateus 26:10. Então, mestre em maiúsculo, it's only one. Só existe um, que é Cristo. Mestres em minúsculo são homens ou mulheres de Deus, chamados, ungidos e capacitados por Deus para ensinar o quê? A palavra. Quem é que está entendendo, por favor? Glória a Deus pela sua vida. E eu vou te provar a diferença de mestre em maiúsculo para mestre em minúsculo, como se não bastasse Efésios 4:11. Vamos ver o que Paulo disse sobre ele mesmo. 1 Timóteo, capítulo 2. O assunto hoje, o que é ser mestre? 1 Timóteo, capítulo 2. Então, de propósito, eu te expliquei o Mateus 23, para que ninguém faça piadinha, né? Ou fique satirizando com um texto mal interpretado, pegando um pedacinho da Bíblia, né? Jesus disse que não é para chamar ninguém de mestre. Calma, irmão. Leia todo o texto e entenda e explique corretamente. Ou então fica quieto. Se não sabe explicar corretamente, fica quieto. 1 Timóteo, capítulo 2, quem já achou, diga amém. Olha lá. 1 Timóteo 2, o assunto hoje. O que é ser mestre? 1 Timóteo 2:7. Estou te mostrando na Bíblia, primeiramente, que existe mestre. 1 Timóteo 2:7. Paulo falando, 1 Timóteo 2:7. Para isto fui designado. Uma outra versão diz, fui enviado. Fui enviado o quê? Pregador. Diga, evangelista. Alô, se quiser escrever, escreva. Pregador e evangelista é a mesma coisa, tá? Evangelista e pregador é a mesma coisa. Por isso que há mais de 20 anos que eu ensino sobre o ministério quíntuplo.
Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E Paulo era apóstolo, Paulo era profeta, Paulo era evangelista, Paulo era pastor e Paulo era mestre. Aqui em Timóteo 2,7, ele já fala aqui dos dons que ele... Só aqui ele já fala de 2 dons. Quer ver? Timóteo 2,7. Para isto fui designado pregador, que é evangelista, e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre. Então, pregador e evangelista é a mesma coisa. Apóstolo, o segundo dom. Terceiro dom, mestre. Em Timóteo 2,7, ele está falando que ele tem 3 dons ministeriais. Está claro ou não está claro? Está entendendo? Só no verso 7, por isso que eu falo há mais de 20 anos, o apóstolo verdadeiro não é aquele que fala que é apóstolo e não prega a graça, e não ensina a graça, e não sabe interpretar a graça. O genuíno, verdadeiro, o autêntico apóstolo, sendo o apóstolo ungido, capacitado pelo Espírito Santo para pregar e ensinar e interpretar a graça de Deus em Cristo, esse apóstolo também é profeta, também é evangelista, também é pastor e também mestre. Começando por Paulo. 1 Timóteo 2,7. Fui enviado como evangelista, que é pregador, apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Mais uma vez, só no verso 7, ele está dizendo que ele tem 3 dons ministeriais na vida dele. Quem está entendendo? Aí faltam 2, né? Atos 13, corre lá em Atos 13. Deixa aberto 1 Timóteo 2. Corre em Atos 13. Não fecha o Timóteo, não. Atos 13. Então, em Timóteo 2,7, ele está dizendo que ele tem 3 dons ministeriais na vida dele, que é evangelista, que é para pregador, evangelista, apóstolo e mestre. Mas são 5. Em Timóteo 2,7 ele fala que tem 3. Atos 13, olha lá, ó. Atos 13, verso 1. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns o quê? Profetas e mestres. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é Paulo. Logo, Atos 13, 1 diz claramente que Paulo era um profeta e mestre. Mas eu posso usar só o profeta, porque 1 Timóteo 2,7, ele mesmo disse que ele era evangelista, apóstolo e mestre. Atos 13, 1, profeta. Então falta um dom ministerial. 2 Coríntios 11. Vamos lá. Para completar o ministério quíntuplo. Porque, na verdade, há anos eu falo isso. Um apóstolo, o apóstolo verdadeiro, o apóstolo bíblico. Não é esses que estão aí fazendo campanha, corrente, jejum, sacrifício. Esses não são apóstolos. Porque um apóstolo não faz isso. 2 Coríntios 11. Vamos ver aqui. Quem já achou, diga amém. Ninguém achou. 2 Coríntios 11. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem já achou, diga amém. Agora achou. Vamos ver se Paulo era mesmo. Porque falta um, né? 1 Timóteo 2,7, Paulo era evangelista, que é pregador, apóstolo e mestre. Atos 13, 1, profeta. Falta um, que é o pastor. Aliás, lendo as cartas de Paulo, você vai perceber que ele era pastor, né? Olha lá, ó. 2 Coríntios 11, verso 2. Isso aqui é interpretativo. Interpretativo. Necessita de um pouquinho de discernimento para entender. 2 Coríntios 11, 2, Paulo disse: estou o quê? Zeloso. Zeloso do quê? Não era do quê, era de quem? De vós, de pessoas. Então, esse zelo de pessoas não vem do apóstolo, não vem do profeta, não vem do evangelista e não vem do mestre. Zelo de ou por pessoas vem de quem? Quem é que tem esse zelo? Somente o pastor. Por isso que eu disse que é interpretativo. 2 Coríntios 11, 2. Paulo disse: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Outra prova: tenho-vos preparado
para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Tenho-vos preparado. Como é que um pastor prepara alguém? Com pregações, com ensinos, com orações, com ministrações. Tenho-vos preparado. Quem está em graça aqui há 20 anos, eu tenho preparado. Uns a 5, a 10, a 15, a 20, 21, né? Então, eu tenho-vos preparado. Eu posso viajar e você ficar, porque eu sei que você está em graça. Pode vir um penteca aqui que ele não vai te enrolar, não, né? Pode vir um tradicional, pode ser que não vai te enrolar, porque 21 anos em graça, não é abençoado? Eu não preciso mais ficar em cima de você, né? Hã? Então, eu tenho-vos preparado. O seu testemunho é maravilhoso. Eu tenho-vos preparado. Eu posso viajar. Se eu morrer, Senhor, eu tenho preparado eles. Essa igreja aqui vai continuar sendo uma igreja em graça se eu morrer. Quem recebe? Eles não são daqueles que retrocedem para a perdição. Estou zeloso de vós. Então, quem tem zelo... Por isso que eu disse que é interpretativo. Se você pegar os 5 ministérios, quem é que tem zelo? O apóstolo. O apóstolo, ele interpreta a graça. O profeta traz a revelação da palavra. O evangelista é um pregador. Está escrito, nesta noite Jesus. Então ele é um pregador. E o mestre ensina. Olha aqui em Efésios, olha em Colossenses, olha em Gálatas. Esse é o mestre. E o pastor é aquele que tem zelo das ovelhas. Estou zeloso de vós. Vamos ler mais um texto? Onde ele fala sobre o pastoreio dele. Olha lá. 2 Coríntios, ainda em 2 Coríntios. Capítulo 11 mesmo, no mesmo capítulo. 2 Coríntios 11. Olha lá o verso 28. Coloca o dedo no verso 28. 2 Coríntios 11, 28. Paulo disse, além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim. O cuidado de todas as vacas e bois que eu tenho na minha fazenda, lá no Mato Grosso. Tem um apóstolo que só tem vaca e boi, né? Não tem um apóstolo aí, usa um chapelão de boiadeiro tal, fazenda, boi, vaca. 2 Coríntios 11, 28, Paulo diz, além das coisas exteriores, ou seja, do dia a dia, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Olhem para mim, interpretativo de novo. Se você pegar os 5 ministérios e ir eliminando, você vai ver que não é o apóstolo que cuida da igreja. O apóstolo traz a interpretação. O profeta, ele traz a revelação da palavra. O evangelista traz a pregação, a anunciação. O mestre ensina a palavra. Ora, 2 Coríntios 11, 28. Quem é que tem cuidado por igrejas, ou seja, por pessoas, por ovelhas? Quem? Qual o ministério dos 5 que mais se aproxima a cuidar de ovelhas? Qual? O ministério de pastor. Está claro ou não está claro? Então, eu estou mexendo aqui no ministério de pastor só para te provar que Paulo tinha a unção quíntupla, ou as 5 unções, quíntuplo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou as 5 unções em sua vida. Diga comigo pela fé, diga, Paulo era apóstolo. Essa é fácil de ver, né? Você vai ver aqui, olha aqui, quer ver? Estamos aqui em Coríntios. É só você abrir na primeira página, tá? Isso aqui é bem facinho. Você pode abrir em qualquer carta, você vai ver Paulo falando aqui. Olha lá, 1 Coríntios 1, por exemplo. 1 Coríntios 1, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que ele é apóstolo. Outro texto, Romanos 11, 13. Romanos 13, 11. Para isto eu sou apóstolo dos gentios, né? Glorificarei meu ministério. Então, é fácil perceber na Bíblia, né? Quem tem um coração puro, quem é sério na palavra. Diga comigo, Paulo era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Uma frase que eu falei lá no comecinho, já falei na segunda e na terceira parte. Vou falar de novo agora, que essa é a última parte. Vou falar essa frase de novo. Começando de baixo para cima, nem todo mestre é apóstolo. Eu conheço mestre na palavra que não é apóstolo. Nem todo profeta é apóstolo. Eu conheço profeta que não é apóstolo, eu conheço. E é profeta mesmo. Tem a unção de profeta, tem a revelação da palavra. Mas não tem a interpretação da graça de Deus em Cristo. Isso é um mistério, né? O homem conhece a Bíblia de cor e salteado, cita por revelação, porque é mestre, é profeta, mas não tem a unção de apóstolo.
E o que você faz? Nada, eu respeito. Quem dá unção é Deus. Então, de baixo para cima, nem todo mestre é apóstolo, nem todo pastor é apóstolo, nem todo evangelista é apóstolo, nem todo profeta é apóstolo. De baixo para cima. Mas todo apóstolo é profeta, é evangelista, é pastor e é mestre. Quem está entendendo? Isso é uma revelação, isso é um entendimento. Eu estou juntando conhecimento com entendimento, com interpretação, com discernimento, e estou te dando uma comida, um alimento sólido para você se edificar. Quem recebe pela fé, hein? Você recebe? Glória a Deus pela sua vida. O que é ser mestre? Eu poderia ficar aqui horas te dando textos, mas hoje eu não quero falar mais sobre esse assunto. Eu vou resumir agora todas as 5 partes, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, eu já te expliquei o que é mestre na letra, mas de um modo geral, para você nunca mais esquecer, e isso é regra, mestre é um dom ministerial, tá? É um dom ministerial. Esse dom está em alguém. Esse dom, quem tem o dom tem, quem não tem, não tem. Não estou aqui para condenar quem não tem. Porque Paulo disse em Coríntios 12, 29, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos pastores? Não. Então, não estou aqui para condenar quem não tem, só estou aqui para te explicar que há uma diferença entre quem tem o dom de mestre e quem não tem. Quem está me entendendo? É fácil você perceber, né? Eu vou dar uma dica. O mestre, ele tem uma facilidade para ensinar a Bíblia. Igual o açougueiro, vai. O Espírito Santo me falou agora do açougueiro. Você vê um açougueiro cortar carne, eu piro. Quando eu vou no mercado, vou no açougue, ele pega... Então, você viu ontem lá, o Santos ganhou 2-0. Ele faz aquilo na mão, não faz. O enfermeiro, o médico, o profissional que está apto àquela área, ele é uma coisa natural, né? O Reinaldo é marceneiro, eu fui apertar uns parafusos e aí entortei todos os parafusos. Estourei todas as suas coisinhas lá. Estraguei todas as cabecinhas. Mas o profissional pega lá com uma mão só. Eu com 2 errava e ele com uma mão só coloca os parafusos. O que é isso aí? É o dom que está nele. É a prática. Então, o mestre na palavra... Agora, presta atenção, hein? Vocês têm que saber diferenciar. Não é só conhecimento. O que eu disse? Não é só conhecimento. O mestre, ele tem uma unção para ensinar tudo o que ele conhece. Porque conhecimento qualquer pessoa pode adquirir. Certo? O Jô Soares conhece a Bíblia e não é um apóstolo. O Jô Soares conhece a Bíblia e não é evangelista, não é profeta, não é pastor e não é mestre. E o Jô Soares conhece a Bíblia bem. Você vê o Jô Soares falando da Bíblia e você fala, nossa, olha, ele conhece os textos, ele conhece a história. E conhece mesmo. Porque você lê, você conhece. Então nisso não há mistério nenhum. Você pode ler um livro e conhecer a história, né? Esqueci o nome lá do... Monteiro Lobato. O escritor do Brasil, brasileiro. Você pode ler um livro do Monteiro Lobato e vai conhecer... E se você lê, e muitos anos lendo, você vai saber de cor e salteado a história. Então, vamos deixar claro, o mestre não é só conhecimento. Não é isso que diferencia um mestre. Porque conhecimento se adquire. Está claro? Então, como é que se conhece um mestre? Não é só pelo conhecimento. Está claro ou não está claro? Ele tem uma unção ou dom ministerial que o capacita a ensinar de um modo sobrenatural. Abba Pai. E lembrando que são 5 ministérios, para cada manifestação ou para operar em cada ministério, necessita de um mover de Deus, de uma manifestação. Tá? Isso aí, deixa eu te explicar melhor. Isso pode ser a qualquer momento, qualquer hora. Eu posso estar no mercado fazendo compra com a pastora, com a minha esposa, e aí estou fazendo compra, passando naqueles corredores, aí eu paro ali para ver uma caixinha de leite, aí chega um irmão do meu lado, e a gente começa a conversar, e o dom de apóstolo já manifesta, e ali mesmo já começa a interpretar a graça. Como pode ser de pastor, de evangelista, de mestre, está me entendendo?
O dom já está, ele se manifesta. Quem está entendendo? Eu vou fazer um resumo agora, tá? Então eu vou ter que ler aqui vários textos. É bom se você acompanhar marcando no seu caderno, vai ser melhor ainda, tá? Então eu vou ler aqui quase 10 textos, mas vai ser rapidinho, só para te comparar, tá? A diferença. Hoje é a última parte que tem por tema o que é ser mestre. Você que está me assistindo agora, você pode entrar em nosso site www.gracaiapostolado.com. Na página inicial tem um link do lado direito, o que é ser apóstolo. Clica lá, você vai assistir o que é ser apóstolo, o que é ser profeta, o que é ser evangelista, o que é ser pastor e o que é ser mestre. Eu explico cada dom ministerial, individual. Apóstolo é uma coisa, profeta é outra coisa, evangelista é outra, eu explico cada um, tá bom? Vamos chegar à parte final agora, a segunda parte dessa ministração. Vamos falar sobre a diferença, em alguns minutos já, a parte final, eu vou te mostrar na Bíblia, e o Espírito Santo mandou fazer isso para que não haja mesmo má intenção, ou má fé, para a pessoa falar mal de mim, né? Ah, tá lá, não. Igual tem um pastor aí, da presbiteriana, pronto, já falei. Ele fala que não existe mais apóstolo. Ele fala que não existe mais apóstolo. Só que ele é chamado de reverendo. Então, reverendo, a Bíblia fala de apóstolo, só que ela não fala de reverendo. Era melhor ficar quieto, não? Você devia ter pensado nisso antes, não? Alguém entendeu? Não existe apóstolo. Você me respeita, eu te respeito. A sua Bíblia fala sobre apóstolo. E nem a sua e nem a minha fala de reverendo. Essa palavra não existe na Bíblia. E agora, como é que faz? Então, não mexe com quem está quieto, não, tá? Está claro ou não está claro? Abre aí em Hebreus 3, por favor. Sua Bíblia. Eu vou te mostrar agora a diferença. Se você acha que não existe apóstolo, entra lá na primeira mensagem e assiste. O que é ser apóstolo, tá? Não é todo mundo que é apóstolo, tá? Aliás, Jesus disse sobre falso apóstolo, mas também tem o apóstolo verdadeiro. Jesus falou sobre falso profeta, mas também tem o profeta verdadeiro. Olha, vou te dar uma dica, tá? O falso apóstolo, ele quer se passar por um apóstolo. Como o falso profeta, ele quer se passar por um profeta. Eu conheço. O falso pastor quer se passar por um pastor. Eu conheço pessoas que se dizem apóstolo e não é. Eu conheço. Eu conheço pessoas que se dizem profeta e não é profeta. Não tem revelação nenhuma. Não traz nenhuma revelação em seu ministério, em suas pregações. Eu conheço. E o que você faz? Eu não faço nada, ué. Eu não posso fazer nada. É ele que está falando lá. Mas eu conheço profeta, que quando abre a boca, em 2, 3 minutinhos eu sei que é profeta. Como também você pode ouvir a pessoa 3, 4, 5 horas e você vê que não é profeta. Tá me entendendo? Eu estou querendo te mostrar que existem os dois lados, tá? Quem já achou Hebreus 3? Diga amém. Hebreus 3, verso 1. Agora eu vou começar a comparar, tá? Para que ninguém use de má fé em minhas pregações. Uma vez que minhas pregações são eximiamente bíblicas. Não estou te perguntando se você concorda ou não, se você aceita ou não, ou se você crê ou não. Isso não me interessa. Se você crê ou concorda, isso não tem nada a ver com isso. Só estou te mostrando que elas são eximiamente bíblicas, tá? Se você crê ou concorda, isso é outra história e eu não estou preocupado com isso, tá? Porque os que são da fé, o Espírito Santo se encarrega em testificar. Isso não é um assunto meu, não é área minha. Quem já achou Hebreus 3, verso 1? Olha lá. Hebreus 3, verso 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Digam todos, diz ao nosso respeito. Diga pela fé, diga, nós somos participantes da vocação celestial. Vocação quer dizer o quê? Chamado, tá? Hebreus 3:1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a quem? Hebreus 3:1. Considerai a Jesus. Quem é Jesus? O apóstolo. Como está escrito apóstolo aí, hein? Maiúsculo. Está claro ou não está claro?
apóstolo em maiúsculo, eu nem li o restante ainda. Você vê como que é interpretativo. Apóstolo em maiúsculo significa o sumo apóstolo, o apóstolo mor. Alô, Jesus não é rei? Rei em maiúsculo, dos reis em minúsculo. Jesus não é senhor? Senhor em maiúsculo, dos senhores em minúsculo. Jesus é apóstolo em maiúsculo, dos apóstolos em minúsculo. Está claro ou não está claro? Vou te mostrar aqui, agora eu vou ler o texto, a letra. Hebreus 3:1. Considerai a Jesus o apóstolo e sumo, o mor, o acima, o único acima. Considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, para aí. Deixa aberto o Hebreus 3, tá? Deixa aberto o Hebreus 3. Nós podemos, deixa aberto o Hebreus 3. Nós podemos te mostrar mais uma vez, suponha que eu nunca mostrei. Abra aí em Efésios 4, de novo, só para comparar. Deixa aberto o Hebreus 3, hein? Não fecha o Hebreus 3, não. Só para você comparar, tá? Hebreus 3 está aberto, Efésios 4, 11. Suponha que eu nunca li. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Para aí. Primeiro, apóstolos em minúsculo e no plural. Hebreus 3:1. Jesus, o apóstolo, em maiúsculo e no singular. Que quer dizer o quê? Que Jesus é o apóstolo dos apóstolos. Está claro ou não está claro? Aí você vai ler 2 Coríntios 1, por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Você vai ler Romanos, Paulo, chamado para ser apóstolo. Então, o que a Bíblia, o que o Espírito Santo está nos dizendo através da Bíblia? Que Jesus é o apóstolo dos apóstolos, assim como ele é rei dos reis, assim como ele é senhor dos senhores, assim como ele é Deus dos deuses, o anjo dos anjos. Só quem está entendendo. Eu não mostrei para vocês aqui que Paulo tinha as 5 unções na vida dele? Não mostrei? Que Paulo era o quê? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não mostrei que Paulo era isso? Agora eu vou mostrar Jesus. Estou te mostrando em Hebreus 3:1 que Jesus é apóstolo. Está claro ou não está claro? Mas se ele é apóstolo, ele também tem que ser Será que a Bíblia fala isso? João 4, abre aí. Se tiver escrito, João 4, vamos ver. João 4. Estou te mostrando Jesus tendo a unção quíntupla, ou os 5 ministérios em sua vida. Jesus como apóstolo, Jesus como profeta. João 4, quem já achou? Você vê aqui que teve uma mulher que foi revelado para ela, né? Só pode ter sido. João 4, vamos ler aqui, o versículo 13. João 4:13. Respondeu Jesus para a mulher samaritana: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, João 4,15: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Ou seja, Jesus falando de uma água e ela falando de outra, né? Jesus falando da água espiritual e ela falando da água. Se o senhor me der essa água, nunca mais eu volto aqui, porque é um trabalhão levar esse jarro nas costas. Ela não estava entendendo nada. João 4,16. Disse Jesus: vai, chama o teu marido. 17. Respondeu ela: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Aí ele já teve a revelação completa, né? Pois já tiveste 5 maridos. Pô, mas ele nem conhecia ela. Judeu e samaritano não se dão. Jesus era judeu e ela samaritana, eles não se conheciam. Primeira vez que se viram. João 4, 17. Tens razão em dizer que não tens marido. 18. Pois já tiveste 5 maridos. E ele não errou.
Ele não falou tivesse 4 maridos e nem 7. Ele falou, já tivesse 5 maridos e o que agora tens não é seu marido. Ou seja, tivesse 5 mais 1, 6. E o que você tem agora não é seu marido. Isto dissesse com verdade. Eu vejo a mulher, Senhor, João 4,19, vejo que tu és profeta. Ou seja, como é que o senhor sabe disso se eu não falei nada? Logo, o profeta é aquele que tem a revelação. Então diga comigo, Jesus como apóstolo, Hebreus 3:1. Diga Jesus como profeta, diga João 4,19. Mas será que Jesus também era evangelista? Será que Jesus também era pastor? Será que Jesus também era mestre? Mentira, né? Paulo era apóstolo, Paulo era profeta, Paulo era evangelista, Paulo era pastor e Paulo era mestre. Você acha que Jesus não vai ser? Não tem como Paulo ser maior que Jesus. Mateus capítulo 9. Abre aí. Mateus 9. Vamos ver Jesus agora. Em qual unção que ele estava operando, em qual ministério, né? Ou qual unção ministerial que ele estava operando em Mateus 9. Mateus 9. Quem já achou, diga amém. Mateus 9, versículo 35. Coloca o dedo no 35. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ih, já descobri aqui que ele tinha uma unção. Logo de cara já descobri que ele tinha uma unção ministerial. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando. Quem é que ensina? O pastor? Não. Quem ensina o profeta? Não. Quem ensina o apóstolo? Não. Quem ensina? Quem? O mestre. É o ensino. O mestre ensina. O evangelista prega, anuncia. Tá claro? Diga comigo, Jesus como mestre. Como se não bastasse, eu te mostrei já Mateus 23, que ele disse, eu sou o vosso mestre. Tá claro ou não tá claro? Mateus 9,35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Alô, olha o ministério de Jesus no que consistia. Tem gente aí dizendo que é apóstolo fazendo fogueira santa, né? Diz que é apóstolo vendendo tijolinho, vendendo fronha, travesseiro, vassoura, e por aí vai, um monte de besteira, né? Um monte de bugiganga. Jesus era apóstolo. E veja no que consistia o ministério de Jesus. Mateus 9,35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, agora sim, evangelista, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então diga comigo, Jesus ensinava, pregava e curava. Está claro ou não está claro? Diga comigo, Jesus era apóstolo. Diga Hebreus 3:1. Alô, vamos corrigir. O Espírito Santo me pegou aqui. Era não. Jesus é. Amém, abençoado? Jesus é. Jesus is. Jesus é. Ele é. He is. Ele é. Diga, Jesus é apóstolo. Diga Hebreus 3:1. Diga, Jesus profeta. João 4,19. Diga, Jesus evangelista. Mateus 9,35. Por quê? Porque ele pregava. Ele pregava. Qualquer pessoa sabe que Jesus pregava. Pregava o dia inteiro, de dia, de noite, de madrugada. Ele pregava, dormia, descansava, mas ele pregava. O que Jesus mais fez foi pregar. Então ele era um evangelista. Evangelizava, pregava. E Jesus, como mestre, olha lá, ó, Mateus 9,35, percorria Jesus todas as cidades ensinando. E você sabe, até com 12 anos, Jesus foi pego dentro do templo, ensinando os anciãos. Os anciãos de 60, 70 anos, ele com 12 ensinando. Alô, provar que a unção de mestre não se aprende em faculdade. Por quê? Como é que uma criança de 12 anos vai ensinar um ancião de 70? E os caras ficavam tudo de boca aberta, tudo quietinho assim. E ele com 12 anos ensinando, interpretando isso. Claro, ele tinha unção. E os anciãos de 70 só tinham a letra. E ele com 12
tinha unção. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Ele merece. Glória a Deus. Provando que o mestre precisa de uma unção que o capacita a ensinar de um modo sobrenatural. Por quê? Você acha que Jesus com 12 anos ensinando os anciãos, você acha que não tinha escribas, fariseus, anciãos que estudaram as escrituras e sabia de cor e salteado? Claro que tinha. E como que deixaram uma criança de 12 anos ensinar a pessoa de 60, 70 anos? E os anciãos ouviam ele, aprendia com ele. Porque Jesus tinha a unção de mestre, provando que o mestre precisa de uma unção. Quem ensina ou que faz ensinar de um modo sobrenatural. Não é com livrinho, hein? Ah, eu estou numa igreja lá que também tem um mestre. Todo domingo ele pega o livrinho da escola dominical e fica lendo com a gente. Não, isso não é mestre. Tá claro? O mestre tem uma unção para ensinar, que o capacita a ensinar. O mestre de Efésios 4:11 não tem nada a ver com o professor de escola dominical. E vou até mais longe, nem com professor de teologia. Porque eu conheço professor de teologia que não tem a unção de mestre, ainda que ensina. Ensina a letra, ensina a história, ensina eclesiologia, ensina hermenêutica, ensina um monte de coisa. Mas não tem a unção do Espírito Santo. Ele ensina porque ele foi ensinado a ensinar. Ele aprendeu a ensinar. Mas não é desse mestre que eu estou falando. O mestre de Efésios 4:11 é um homem de Deus que tem uma unção específica, que o capacita a ensinar as coisas de Deus, a palavra de Deus, de um modo sobrenatural, que não precisa de sabedoria humana. Está claro ou não está claro? Bom, nós já vimos Jesus como apóstolo, Hebreus 3:1. Já vimos Jesus como profeta, João 4:19. Já vimos Jesus como mestre e evangelista, Mateus 9:35. Falta um. Jesus como pastor. Será que a Bíblia fala de Jesus como pastor? Será que... João 10. Essa é fácil. João 10. Está claro ou não está claro? Claríssimo. João 10. João capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, João 10. Quem já achou? Diga amém. João capítulo 10, verso 11. Olha como que a Bíblia é clara. João 10, 11. Jesus disse: eu sou o quê? Ele não falou eu sou o pastor, ainda que ele é. Ele falou eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu não preciso nem ler mais nada, né, abençoado? Está mais que claro que Jesus é apóstolo, Hebreus 3:1. Jesus profeta, reconhecido como profeta, João 4:19. Jesus evangelista, Mateus 9:35, evangelista e mestre. Mateus 9:35, evangelista e mestre, ou Mateus 23, mestre. Aliás, Jesus foi os dois tipos de mestre, né? Mestre em maiúsculo, Mateus 23, o único mestre, e mestre em minúsculo, aquele que foi capacitado pelo Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus. E Jesus como pastor, João 10, olha lá, João 10, 11, eu sou o bom pastor. Está claro ou não está claro? Então, terminando em alguns minutos, o raciocínio todo dessas 5 ministrações, tá? Foram 5 ministrações. O que é ser apóstolo? Apóstolo é um homem de Deus que é capacitado pelo Espírito Santo. Ele tem uma unção que o capacita a interpretar a graça de Deus em Cristo. É assim que se conhece um apóstolo, hein? Não basta a pessoa falar, eu sou apóstolo, eu sou o pai dos apóstolos, eu sou o vô do apóstolo, eu sou o primo do apóstolo. Não, não basta. Não basta dizer que é apóstolo. Um apóstolo é conhecido e reconhecido pelo que ele prega. O que ele prega? Se ele prega a graça de Deus em Cristo, se ele interpreta a graça de Deus em Cristo,
ele olha para a cruz e vê a graça de Deus em Cristo. Só um apóstolo tem esse dom. Por isso que as igrejas da lei, todas têm pastor, mas eles não conseguem interpretar. Eles estão com a Bíblia na mão, tem seminário, tem faculdade, fala da cruz, fala um monte de coisa, mas os pastores não conseguem. Você acha que um pastor batista consegue interpretar a graça? Nunca. Se ele conseguisse interpretar a graça de Deus, ele não faria mais batismo. Porque lá na cruz, Romanos 6,3, todos foram batizados em Cristo. Se o pastor batista olhasse para Jesus na cruz, ele ia falar igual Paulo, Coríntios 1,17. Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. E o pastor batista, ele é pastor há anos e há décadas, e está lá batizando, e está batizando. E para ele, se não batizar, não vai ser salvo. Por quê? Porque ele não é apóstolo. Ele não tem unção de apóstolo. E pior, além de não ser apóstolo, não está debaixo do apostolado. Porque não é pecado não ser apóstolo. Coríntios 12:29, são todos apóstolos? Não. O problema não é não ser apóstolo. Já entendeu a segunda frase? O problema é não estar debaixo do apostolado. O Espírito Santo está me mandando falar sobre ele. O pastor Eronilson Ferreira, MGA Goiás, glória a Deus pela sua vida, ele não é um apóstolo, mas ele é um pastor, e está debaixo do apostolado. Então, glória a Deus pela sua vida, pastor Eronilson. Ele não é apóstolo, e ele não tem nenhum problema em dizer que não é. E eu não estou aqui falando mal, estou falando uma realidade que ele mesmo sabe. Ele não é apóstolo. Não tem problema em não ser apóstolo, mas ele está debaixo do apostolado. Está entendendo? Então, apóstolo é um homem de Deus que foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo. Ele tem uma unção na vida dele, que o capacita a interpretar a graça de Deus em Cristo. Esse é o apóstolo. Essa é a genuína função do apóstolo. Interpretar a graça de Deus em Cristo. Está claro ou não está claro? O profeta é um homem de Deus que tem uma unção de Deus na vida dele, que o capacita a trazer a revelação da palavra. Então ele pega um versículo ali, ele traz uma revelação que você fala, nossa, como que ele está vendo essas coisas? É porque ele é profeta. Ele tem a revelação da palavra. Vocês têm a Bíblia, a letra, mas o profeta não tem só a letra. Ele tem a revelação daquela letra. E por vezes, aquela única letra, ele traz várias revelações. Num dia ele prega uma coisa, no outro dia ele prega... A letra é a mesma, mas ele tem várias revelações, porque ele é um profeta. Ele tem uma unção na vida dele, que faz ter a revelação da palavra. O evangelista é um homem de Deus que tem uma unção na vida dele, que o capacita a evangelizar. Não é entregar folhetinho. Entregar folhetinho todos fazem e devem fazer. Evangelista não é evangelizar. Todos podem e devem evangelizar. Mas evangelista é um dom ministerial. É uma pessoa que tem esse dom. Ele tem o dom de evangelista. Por consequência, ele evangeliza. Nem todos que evangelizam são evangelistas. Mas o evangelista evangeliza por natural, por consequência. Está claro? Pastor é um homem de Deus que tem uma unção para acampar, para cuidar das ovelhas. Isso não se aprende em faculdade teológica. As pessoas vão fazer teologia para se tornar pastor. Aí volta para a igreja e não sabe cuidar de ovelha. Pastor é uma unção, é um dom. Não é? O pastor não se aprende a ser pastor. Só o Espírito Santo capacita alguém a ser pastor. Está claro ou não está claro? Isso vem de Deus. Paulo disse, 2 Coríntios 3, a nossa capacidade vem de Deus. Não adianta eu chegar numa pessoa, irmão, você tem que fazer assim. Não é assim que funciona. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse em João 16:13, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. João 14:26, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo ensina a ser apóstolo, a interpretar. O Espírito Santo ensina a ter a revelação da palavra de profeta. O Espírito Santo ensina a evangelizar, o evangelista. O Espírito Santo ensina a cuidar de ovelhas, que é o caso do pastor. Mestre é um homem de Deus que tem uma unção na vida dele, que o capacita a ensinar as coisas de Deus ou a palavra de Deus de um modo sobrenatural. Lembrando que apóstolo,
profeta, evangelista, pastor e mestre. Para cada ministério necessita uma unção. Não é uma para todas, hein? Tá claro? Não é uma para todas, hein? Por vezes, vocês devem ter percebido eu como apóstolo, ora como profeta, ora como evangelista. A unção de evangelista é tremenda, que é uma unção para pregar que parece que eu vou voar. Uma coisa, sabe? A unção de evangelista é totalmente diferente da unção de profeta. A unção de profeta é totalmente diferente da unção de apóstolo. A unção de pastor é totalmente diferente da unção de mestre. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Para terminar, digam todos comigo. Diga Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, para terminar, eu vou perguntar e vocês respondem, tá? Coríntios 12:29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Portanto, procurai os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quem recebe? Graça e paz. Anjos ao seu favor. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.